O sol da tarde iluminava o Jardim Botânico de Florianópolis, espalhando uma luz dourada sobre as folhas verdes e as flores coloridas. Bruno, um renomado hipnólogo especialista em história da hipnose e outras áreas, caminhava tranquilamente pelo parque, aproveitando a serenidade do lugar. Ele havia combinado de encontrar Paulo, um amigo curioso sobre hipnose, para uma conversa que prometia ser enriquecedora. Paulo chegou pontualmente, trazendo consigo um ar de curiosidade e excitação. Eles se cumprimentaram com um abraço amistoso e começaram a caminhar juntos, observando a beleza natural ao redor. Bruno sempre quis saber mais sobre Pierre Janet e a criação do termo subconsciente. Você pode me contar essa história? Paulo perguntou, sem perder tempo. Bruno sorriu, apreciando a curiosidade do amigo. Claro, Paulo. Pierre Janet foi um filósofo e psicólogo francês, nascido em 1859 e falecido em 1947. Ele é considerado um dos pioneiros no estudo da psicologia e da psicanálise, tendo introduzido muitos conceitos importantes que ainda usamos hoje. Bruno começou ajustando o passo para acompanhar Paulo. Janet foi contemporâneo de Freud, certo? Paulo perguntou, tentando situar a linha do tempo. Exatamente. Janet e Freud eram contemporâneos, mas seguiram caminhos um pouco diferentes. Janet estava mais focado na psicologia experimental e na observação clínica direta. Ele trabalhou extensivamente com pacientes que apresentavam sintomas de histeria e outras condições psicológicas. Foi através desses estudos que ele começou a formular suas teorias sobre o subconsciente. Bruno explicou, parando por um momento para observar um grupo de crianças brincando ao redor de uma fonte. Ele percebeu que havia processos mentais que ocorriam abaixo do nível da consciência, influenciando pensamentos, comportamentos e emoções sem que a pessoa estivesse ciente deles. Para descrever esses processos, ele cunhou o termo subconsciente. Bruno continuou, conduzindo Paulo para um banco próximo, onde poderiam se sentar e continuar a conversa. E como ele chegou ao termo subconsciente? Paulo perguntou, intrigado. Janet observou que muitos dos comportamentos e sintomas dos seus pacientes não podiam ser explicados apenas pelo que eles estavam conscientes. Então, o subconsciente, como Janet descreveu, é uma camada da mente que funciona abaixo do nível consciente, mas que ainda pode influenciar nossos pensamentos e comportamentos. Paulo perguntou, querendo confirmar sua compreensão. Isso mesmo. Janet usou o termo subconsciente para descrever esses processos mentais que não estavam no foco da atenção consciente, mas que eram acessíveis de alguma forma. Ele acreditava que muitos dos sintomas que observava em seus pacientes histéricos eram resultado de memórias traumáticas ou emoções reprimidas que se manifestavam através do subconsciente. Bruno esclareceu, observando a reação do amigo. A diferença é que, ao contrário de Janet, que via o subconsciente como uma camada acessível mas distinta, Freud, que veio depois, desenvolveu a ideia de um inconsciente mais profundo e reprimido. Bruno explicou, vendo que Paulo estava absorvendo cada palavra. Interessante. E como isso se relaciona com a hipnose que praticamos hoje? Paulo perguntou, querendo fazer a conexão prática. A hipnose moderna se baseia muito nas ideias de Janet. Quando induzimos um estado hipnótico, estamos basicamente acessando o subconsciente, permitindo que memórias, emoções e padrões de pensamento que estão fora do alcance da mente consciente sejam explorados e trabalhados. E qual a diferença entre subconsciente e inconsciente, então? Paulo perguntou, querendo aprofundar ainda mais. Essa é uma ótima pergunta. O termo subconsciente é muitas vezes usado de forma intercambiável com o inconsciente, mas há uma diferença conceitual importante. Para Janet, o subconsciente era uma camada da mente que ainda era acessível e menos reprimida. Já Freud popularizou o termo inconsciente para descrever uma parte da mente que continha pensamentos, memórias e desejos reprimidos, que eram inacessíveis à mente consciente e que influenciavam o comportamento e as emoções de maneira mais profunda e complexa. Bruno respondeu, gesticulando para enfatizar suas palavras. Então o subconsciente é mais acessível e menos reprimido, enquanto o inconsciente, segundo Freud, envolve conteúdos mais profundos e reprimidos. Paulo resumiu, buscando clareza. Exato. E essa distinção ajuda a descrever diferentes níveis e tipos de processos mentais. No nosso trabalho como hipnólogos, muitas vezes navegamos entre esses conceitos, ajudando os pacientes a acessar e trabalhar com essas diferentes camadas da mente.
Bruno disse, sorrindo para Paulo, que parecia mais satisfeito com a explicação. Fascinante. Janet parece ter sido um verdadeiro pioneiro. Paulo comentou admirado. Sem dúvida. Seu trabalho influenciou muitos campos da psicologia e da psicanálise. Embora Freud tenha recebido mais atenção e notoriedade, as contribuições de Janet são inestimáveis e continuam a ser relevantes hoje. Bruno concordou, apreciando a troca intelectual com seu amigo. E você, Bruno, como usa esses conceitos no seu trabalho? Paulo perguntou, curioso sobre a aplicação prática. Eu começo ajudando os pacientes a entrarem no transe, aplicando alguma técnica de hipnose, sempre criando um estado de transe leve no início. Isso nos permite acessar o subconsciente e explorar memórias, emoções e padrões de pensamento que podem estar causando problemas. Usamos várias técnicas para ajudar os pacientes a reprocessar essas experiências de forma saudável, permitindo que se libertem de traumas e adotem novos padrões de comportamento mais positivos. Bruno explicou, detalhando sua abordagem. Parece um trabalho incrivelmente recompensador. Paulo refletiu, imaginando as possibilidades. É mesmo. Ver uma pessoa se libertar de suas dores emocionais e encontrar um caminho para a cura é uma das coisas mais gratificantes que existe. E tudo isso começou com pioneiros como Janet, que nos mostraram o caminho. Bruno concluiu com um sorriso de gratidão pelo legado de seus antecessores. Os dois amigos continuaram conversando, explorando mais profundamente as contribuições de Pierre Janet e a evolução da hipnose. O Jardim Botânico, com sua tranquilidade e beleza natural, proporcionou o cenário perfeito para essa troca enriquecedora. Enquanto o sol começava a se pôr, eles se despediram, prometendo continuar a conversa em breve. Pierre Janet, um filósofo e psicólogo francês do século XIX, cunhou o termo subconsciente para descrever processos mentais que ocorrem abaixo do nível da consciência consciente, influenciando pensamentos, comportamentos e emoções. Janet observou que muitos sintomas de seus pacientes histéricos eram resultado de memórias traumáticas ou emoções reprimidas que se manifestavam através do subconsciente. O subconsciente, segundo Janet, é uma camada acessível da mente que ainda pode influenciar nossos pensamentos e comportamentos, diferentemente do inconsciente de Freud, que é um depósito de pensamentos, memórias e desejos reprimidos, inacessíveis à mente consciente. No trabalho de hipnose moderna, a distinção entre subconsciente e inconsciente ajuda a descrever diferentes níveis e tipos de processos mentais, permitindo que hipnólogos como Bruno e Paulo ajudem seus pacientes a acessar e trabalhar com essas diferentes camadas da mente, promovendo o bem-estar emocional e o crescimento pessoal.